Olá, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES, promoveu um debate com especialistas para discutir o papel da dívida pública brasileira como uma das variáveis a ser considerada para que o Brasil possa retomar de forma consistente o seu crescimento econômico após a pandemia. A dívida pública brasileira deve atingir no final deste ano, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, 81,2% do Produto Interno Bruto do país. Até o final de 2024, a dívida deve chegar a cerca de 80% do PIB. Isso quer dizer, a grosso modo, que o Brasil deve hoje 81,2% de tudo que ele produz, de toda a riqueza gerada no país. O aumento da dívida pública vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, mas a situação foi extremamente agravada pela pandemia. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que é o relator desse tema no SEDES. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema tão relevante aí. Olá, Fernando, é um prazer estar conversando com vocês aqui no Palavra Aberta. Okay. Deputado, na sua avaliação, qual a importância de se manter um controle rígido da dívida pública aí para a retomada do crescimento econômico, considerando o momento que o país vive com todas as dificuldades impostas pela pandemia? Na avaliação do senhor, é hora de controlar as contas de forma rígida ou as necessidades do país poderiam permitir aí um controle não tão rígido nesse momento? Não, é importante ter muita rigidez nisso aí, controle absoluto. A dívida pública brasileira talvez seja hoje o principal foco que deve ser observado para o país sobreviver no futuro. Nós estamos com a dívida superior a 5 trilhões, passando de 80% do PIB, e ainda que consome essa dívida pública nossa, consome mais do que 50% de tudo que é arrecadado. Para você ter uma ideia, a Previdência Social tão debatida, com a reforma inclusive, consumia 25% do que sobrava. 50%, 52% já vai direto para a dívida pública. E isso não é debatido, isso não é discutido. Cada 1% da taxa Selic representa um custo para o Brasil de 45 bilhões ao ano. 2% de aumento da Selic é mais do que toda a economia que foi feita na reforma da Previdência. Então, é um assunto que deve ter a nossa atenção total e absoluta. Perfeito. Quem está nos assistindo, deputado, vai achar que a gente combinou a próxima pergunta, mas a gente não combinou, né? Eu ia trazer exatamente esse ponto, né? Pelo orçamento aprovado, o Brasil vai gastar em 2021 1 trilhão e 600 bilhões para pagamento da dívida pública e 1,1 trilhão para pagamento de Seguridade Social e 1,4 trilhão para custeio da máquina. E para investimento, só 144 bilhões, né? Alguns parlamentares aqui na Câmara e no Senado falam em procurar os bancos para uma renegociação. Se a gente conseguisse aí reduzir pelo menos 10% nesse montante que é pago, já sobraria aí mais que todo o orçamento de investimento, 166 bilhões. Por que esse assunto não é discutido, deputado? Por que isso não vem à tona? Será que não seria razoável aí buscar pelo menos 10% aí de negociação junto aos bancos? Parece que é um dogma. Esse assunto não é debatido, não é discutido. E, a contramão de todo mundo, a taxa de juros do Banco Central Europeu está negativa. A americana, mesmo com a inflação que subiu, está negativa ou zerada. A do Japão negativa. E o Brasil, que estava 2% a taxa de juros da Selic, subiu de 2% para 4,25% agora, com aumento de 2,25%, a contramão do mundo, justificando sobre a inflação. Ora, nós estamos em plena recessão, não tem inflação que justifique esse aumento absurdo. Então, a gente está debatendo isso, e esse aumento de 2,25% são mais de 100 bilhões ao ano de custo para o Brasil, que podia estar sendo investido na pandemia, podia estar sendo investido em portos, em infraestrutura, em diversos outros setores. É como se um país, uma pessoa devesse a um agiota e dissesse para o agiota: olha, eu preciso subir esse preço que eu estou lhe pagando porque eu estou gastando demais. E aí fica isso. Nós temos que discutir, nós temos que tirar esse assunto da dívida pública, dos juros, do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, tirar isso aí de um esconderijo, de uma caixa preta que ela está hoje. Isso tem que se tornar em público
para que seja debatido na Câmara, no Senado, na sociedade, e que saiba o quanto nós estamos pagando, o quanto o Brasil gasta com a dívida pública. É muito, muito maior do que o problema da Previdência Social que nós tivemos. Sim. Mas o senhor é favorável, então, a tentar buscar os bancos aí para reduzir pelo menos um pouquinho aí do que é pago hoje e usar esse recurso talvez em investimentos em outras áreas? Olha, se o próprio Banco Central não tivesse com essa subida dos juros, isso aí já economizaria aí muito. Então, nós temos que saber, pelo menos, a explicação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por que o Brasil, a contramão do mundo, tem subido a sua taxa, que não chegou nem a ser zerada, de 2%, como estava no início do ano, 2%, para já 4,25%, está se falando de chegar a 7% no final do ano. Então, nós temos que saber exatamente o porquê. Se não subisse a taxa, nem precisaria procurar os bancos. A redução seria natural. Mas, na verdade, o Brasil está dizendo, eu quero pagar mais de juros, eu quero pagar mais para manter a inflação. Então, esse assunto tem que ser muito debatido, as explicações têm que ser muito bem dadas para que seja convencido o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Perfeito. Deputado, no debate que foi realizado no SEDES, o representante do Tesouro Nacional ele afirmou que para o Brasil voltar a ter aí o investment grade, ele precisaria ter uma dívida aí ao redor de 60%, 58% do PIB, né? Explicando aqui para quem nos acompanha, investment grade é uma nota que as agências de risco dão para os países que funcionam aí como um selo de bom país para receber investimentos. O senhor concorda com essa afirmação? O senhor acha que em um cenário pós-pandemia, onde todos os países já se endividaram, que esses parâmetros vão ser mantidos ainda, que isso é razoável nesse momento? Olha, manter e conseguir alcançar o investment grade é muito importante para o Brasil. Eu acho que isso aí, com certeza, nós todos concordamos. Mas nós temos que saber se para manter esse investment grade precisa subir tanto as taxas de juros para captar. Então, eu volto a dizer, na contramão de todo mundo civilizado, de toda a Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Suécia, todos esses países, e no caso da Europa, o continente inteiro, está nessa contramão. Né? Então, a gente tem que ouvir deles por que nós estamos, não só precisamos manter o investment grade, que é bastante razoável, temos que manter isso aí, mas porque precisa o Brasil subir a taxa de juros a níveis tão altos, como está sendo subido agora, próxima quarta-feira, deve ter aí mais um novo aumento, que custará, se for de 1%, custará 45 bilhões, são bilhões ao ano. Ao ano, é um absurdo, mas é muito dinheiro e não se trata disso. Agora, eu vi recentemente o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando dos precatórios, daquele dinheiro que já é devido a pessoas e empresas, que é devido pela nação brasileira. No entanto, ele não fala que cada 1% custa ao Brasil 45 bilhões ao ano e por que nós precisamos ter esse aumento de taxa de juros e não redução, e não ir a zero ou até ficar negativo. Isso aí precisa ser muito bem explicado, precisa ter um assunto tratado que chegue à população brasileira. Perfeito. Deputado, a gente já está caminhando aí para o final, eu deixaria 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais aí sobre a importância aí da discussão desse tema. Esse estudo, Gomes, foi feito já em 2005, tem até um exemplar aqui que eu posso mostrar, pela Câmara Federal, e nós estamos fazendo a dívida pública brasileira, um novo estudo. Para, com esse estudo, trazer iniciativa de projetos de lei que possam melhorar esse tratamento da dívida pública no Brasil. Essa dívida pública vem sendo escanteada, ninguém fala nela, só fala no resultado primário, mas não fala nisso aí. Isso aí tem que ser tratado, nós temos que saber a quem nós devemos, o quanto nós devemos e que valor de juros nós temos que pagar por isso. Isso aí é fundamental para o Brasil. Nós não suportamos 80%, o Japão tem 200% do PIB, mas em outra economia, o Japão é negativo. Ele pode ter até 200% do PIB investido, mas se isso for investido também em infraestrutura, em geração de riqueza para o país. Então, esse estudo serve para debater, nós estamos na fase de debate. Essa semana mesmo nós ouvimos o nosso Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos, e temos ouvido sempre com jornalistas e com representantes da área governamental
de áreas privadas e de jornalistas tenham ouvido e debatendo para que saia um bom estudo, junto com o deputado Denis Bezerra e a deputada Paula Belmonte. A gente está fazendo esse estudo que vai, com certeza, contribuir de alguma forma para a economia brasileira. Ok, deputado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Eu que agradeço, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigado. Eu conversei com o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, sobre o papel da dívida pública brasileira como uma das variáveis a ser considerada para que o Brasil possa retomar o seu crescimento econômico após a pandemia. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou a nossa página no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.